Olá, amigos, uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast, O Evangelho e Nós. E desde já nós agradecemos a todos pela companhia, que desde já nós possamos estarmos sob a influência dos bondosos espíritos, amigos, principalmente sobre a égide do Cristo. Nesse podcast, nós falamos sempre, estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui trazemos toda a mensagem do nosso Cristo, que foi o Evangelho vivo enquanto esteve por aqui em nosso planeta. Se você quiser acompanhar o nosso programa, é pelo Facebook, pelos canais da Sintonia no Bem, pelo YouTube e também pelo telefone 99603-1234. É isso, Cláudio? Opa, acertei agora. Por esse telefone vocês podem participar também pelo WhatsApp, com perguntas ou também fazendo suas participações. E vamos então pedir ao nosso Pai Celestial também que possa emitir para todos nós a sua luz divina, que essa energia possa envolver a todos nós, não só aqui nesse estúdio da Sintonia no Bem, mas que possa emanar para todo o nosso planeta, alcançando todos os lares, levando a paz, o amor, a benevolência do Cristo. E principalmente em tempos difíceis, como nós vivemos, pós-pandemia, com muitos rumores de guerras já acontecendo, e também por causa da instabilidade que um pleito político também demanda, ano eleitoral, que nós possamos emitir energias de luz, de paz, de harmonia, de paciência, que essa energia possa alcançar a todos, trazendo uma transformação significativa, para que todos possam perceber o seu papel também perante a sociedade, mas que possam fazer também com ética, com moral e com respeito a todos. Que Jesus seja para todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bom, senhor Hermes, uma boa noite, como é que está por aí, tudo bem? Boa noite, Santo, tudo bem? Boa noite a todos os que estão participando conosco, que juntos possamos fazer hoje um estudo proveitoso. É interessante quando você anunciando o nosso estudo, você falou sempre, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E a hora que terminarmos, continuaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre, né? Sempre. Toda a literatura, se nós formos buscar aí as cartas de Paulo, elas vão remeter ao Evangelho, né? Então, se nós formos em toda a literatura espírita, é importante ressaltar, né, que o Espiritismo é essa doutrina cristã maravilhosa, é o cristianismo redivivo. Então, em toda a literatura espírita, ela nos remete ao livro, ao Evangelho do Cristo, ao Novo Testamento. E nós estamos aqui falando do capítulo 9, né? Seguindo as bem-aventuranças, né? E estamos no capítulo onde vamos falar da bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Falamos na quinta-feira passada sobre as injúrias e as violências, e hoje entraremos na instrução dos Espíritos, que vai falar sobre afabilidade e doçura, que é importante a gente lembrar também as bem-aventuranças, né? Elas levam a duas situações, né? A primeira situação é uma condição, né? A segunda é um resultado. Então, bem-aventurado os mansos é uma condição que nós precisamos alcançar, e esses mansos herdarão a terra. Isso é o resultado, é a consequência natural dessa mansuetude da qual nós devemos conquistar. E nós vamos alcançar naturalmente, porque é da nossa natureza, né? E ao contrário do criacionismo, né? A doutrina espírita é evolucionista. A evolução é um processo natural, né, Hermes? Nascemos simples e ignorantes, atravessamos as fronteiras do mundo primitivo,
estamos no final, né? Cansados dessa jornada de mundo de expiações e provas, que não é a primeira vez que nós aqui encarnamos, né? E sofremos as imposições das provas e da expiação, e estamos beirando aí a terceira etapa, né? Que é a jornada do espírito até alcançarmos espíritos puros, que é a quinta etapa, segundo os espíritos respondem para Kardec, né? Sendo a primeira mundos primitivos, a que nós estagiamos por um longo período. A segunda, expiações e provas, que é a nossa condição atual, já vislumbrando aí o mundo de regeneração, que é a terceira etapa. Depois, mundos felizes, a quarta etapa, e celestes, que é a quinta etapa. Nessa quinta etapa, nós conquistamos a condição de espíritos libertos. E aí nós não necessitaremos mais reencarnar, né? Salvo em uma missão, em uma necessidade, tal qual o Cristo mesmo se impôs, né? Ele quis estar aqui para auxiliar, ajudar em uma missão. E lembrando, né, que a quinta etapa é até onde os espíritos pôde nos informar. Não Além, nós teremos condições... Quantas etapas tem por vir. Mas é interessante quando Kardec traz, né, essas etapas, e olhando assim de uma forma racional, nós vamos perceber que a etapa mais demorada provavelmente é a que nós estamos, de expiações e provas. Porque do mundo primitivo você está iniciando, então, ou seja, você não tem nada o que expiar. Você está se desenvolvendo, né, e se colocando à prova por algo natural. À medida que nós vamos avançando, nós vamos nos corrompendo, né? Por isso que a nossa natureza é uma natureza de brandura, de docilidade, né? E a nossa rebeldia é um desvio do curso, é um desvio de rota. Então nós temos que retomar a rota. E durante esse período de expiações e provas, então nós vamos assim saindo de forma, né, muito acentuada da rota, e é o que você falou agora há pouco. Aí vai chegando um ponto que a gente vai cansando, né, que nós vamos percebendo estamos que o exaustos, fardo está muito pesado, aí a gente se propõe a modificar. E aí, modificando ou entrando no processo de modificação, nós entramos no mundo de regeneração. Não é mundo de regenerados. Nós estaremos em convalescência nesse período, né, de regeneração. Refrigerar um pouco a alma. Isso, para que aí, com lucidez, nós vamos entrar, né, no mundo feliz. E aos poucos vamos perdendo condições, né? Por exemplo, o mundo de regeneração, segundo os espíritos, já não haverá necessidade de expiar, apenas de provar. Teremos provas, né? Confrontaremos ainda com diversas provas, mas a expiação já não há necessidade, né? Já é um passo, né? Ainda vai existir situações, né, desditosas, sim, haverá, mas predominará de forma mais acentuada o esforço do bem. Então ele, como está dentro de cada um de nós, então todos nós estaremos esforçando para não cometer equívocos, para não prejudicar a nós mesmos e aos outros. Então é um período importante, é um período que a gente vai respirando, né? Aí quando a gente entra no mundo feliz, a situação não é que ela é mais fácil, já está uma situação onde nós temos condições de perceber realmente o que somos, né? E a que viemos nesse projeto, né, de evolução. Aí, futuramente, nós vamos para os mundos celestes e assim por diante. É exponencial, né, o crescimento ou o aperfeiçoamento do espírito. E bom nós termos falado sobre isso aí, que agora nós entendemos, bem-aventurados os mansos, né? Os brandos, porque herdarão a terra, né? Então, a forma de herdar a terra, como Jesus disse aqui, é exatamente permanecer aqui quando a terra começa seu processo de transformação pela energia dos transformados, dos mansos, né?
Então, à medida que nós vamos conquistando essa mansuetude, essa brandura, onde a aspereza, né, essa forma rude, violenta nossa, for se dissipando, naturalmente nós estaremos aí aptos a estar nessa nova etapa, nesse terceiro milênio. Agora, discordo de você em uma parte, Elmes, de que o mundo de prova e expiação seria a nossa maior. Em parte você está certo, assim, porque o mundo primitivo, nós vamos contar ele a partir do momento que a gente desenvolve a consciência, que passa a contar como forma hominal, né? Mas antes dele ser mundo primitivo, o homem ainda como princípio ainda rudimentar, ele estagia por milhares de anos até alcançar essa etapa, né? Sim. De certa forma, o mundo primitivo aí, ele dá essa caminhada já é bem menor, mas até ele alcançar essa etapa de desenvolvimento de consciência, a forma rudimentar estagiou em milhares de anos, né? Que perdem aí para trás, que a gente não vai descobrir nunca. Não dá para saber. E hoje nós vamos falar sobre as instruções dos espíritos, né? Sobre afabilidade e doçura. Então, isso aqui é uma mensagem de Lázaro que foi psicografada em Paris, em 1861. Então, o que é que ele nos diz? Ele diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são manifestações. Aqui nós voltamos ali no Livro dos Espíritos, onde é perguntado para os espíritos por Kardec, né, o que é a caridade, como entendia Jesus. E ele diz exatamente isso: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? Então, naturalmente que aqui Lázaro está se utilizando até dessa passagem, né, que a benevolência para com todos é fruto do amor ao próximo conquistado. E isso já vai produzir naturalmente a afabilidade e a doçura, que é uma manifestação desta condição, desta caridade como Jesus entendia. Nós fomos analisar hoje o nosso entendimento de caridade, ainda é meio rudimentar, né, Elmes? Muito parcial, né? Ela está ainda... Fazemos confusões. Segundo interesses, né? Ou cumprimento. Manter um equilíbrio homogêneo. Vez ou outra, a gente se pega naquela fera, mas a gente lembra e corrige. Então, quer dizer, tempos remotos, a situação era mais grave. Hoje... Não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pela aparência, mas jamais se pode enganar a Deus. Porque, na verdade, os homens a gente engana pelas palavras que a gente profere, mas a Deus é impossível, porque em todo canto, e quando diz a Deus, nós temos um envolvimento espiritual, com uma atmosfera espiritual, e também com espíritos que são atraídos por essa atmosfera espiritual que emanamos. Então, é notado, tudo aquilo que eu trago no coração e que é bom ou ruim, é notado, ele se manifesta, ele se movimenta como um slide, é visto, ele não é só sentido, é visto, e os espíritos se aproximam para interagir com este campo visual que nós oferecemos, com essa história que nós oferecemos. E eu quero aproveitar aqui quando fala que nós podemos enganar os homens, mas não a Deus. Ou seja, nós podemos enganar os homens, mas não a nós mesmos, porque a sua consciência lhe cobra incessantemente, né? Não importa o estágio que se encontra aqui na Terra, mas num grau menor, médio ou maior, a sua consciência é cobrada pelos seus atos. Então essa é a presença do Criador na criatura, né? Sem que a batuta dele no aspecto teológico possa
cair sobre nós, mas é o amor, a misericórdia que ele tem pelos seus filhos é que toca e faz com que nós percebemos o que nós estamos fazendo que não é bom, que não gostaríamos que fosse feito para nós. Exato. E é interessante, Elmes, porque todo o processo, nós estudamos sobre isso, a necessidade é dele começar por dentro. Quando ele começa por dentro e a gente consegue trazer para dentro da gente essa afabilidade e a mansuetude, a pacificação da nossa alma, nós conseguimos, né, expandir isso para fora, onde é o caso de tantos vultos aí da sociedade que conseguem manifestar para o mundo essa paz que eles sentem dentro de si. É o caso de Gandhi, por exemplo, né, que conseguiu a libertação lá da Índia sem dar tiros, né, apenas com a sua paz que incomodou a muitos. Tem uma passagem da Irena Sendler, né, que é muito comentada também na literatura, que era uma polonesa em 1940, na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela foi denominada a mãe das crianças do gueto. Ela saía à noite catando aquelas crianças judias e escondendo para que não fossem exterminadas, não fossem para o Holocausto. Ela tinha o apelido de o anjo do gueto, né? E ela conseguiu salvar centenas de crianças das mãos ali daqueles perseguidores ali de Hitler, dos soldados de Hitler que buscavam todos os dias para o Holocausto e perseguiam ali os judeus. Então nós vemos que esta pacificação, bem-aventurados pacíficos, né? Eu trouxe aqui uma leitura do livro de João, né? E também eu recomendo, está aqui, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo João, compilado por Saulo, isso aqui, e uma equipe, né? Então é fantástico porque traz todos os capítulos do qual Jesus falava, comentado por Emmanuel, né? Então, eu trouxe aqui sobre a pureza de coração, eu trouxe uma leitura e uma outra na tarefa da paz, né? Fala sobre a pacificação. Então, neste capítulo aqui, ela está na Revista Reformador de 1858. É quando Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. E aí Emmanuel denominou essa leitura de coração puro. Então diz: guarda contigo o coração nobre e puro, não afirmou o Senhor. Não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos assombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma, necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de vosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós isso e pagamento. Não passará assim no mundo sem tempestade e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações, buscando o seu coração. Então aqui Jesus fala, né, exatamente da proposta que nós falamos desse segundo passo, desse mundo de prova e expiação que nós estamos. Ninguém vai passar nessa jornada da terra aqui, como diz a leitura do berço ao túmulo, sem demandar com experiências. É preciso que a gente mantenha serenidade, perseverança, para nos ajustar no caminho. E Jesus pede isso para nós, Elmes, é porque Ele sabe que nós já estamos exaustos da jornada. Por isso é que Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, para a gente encostar na palavra de Jesus, para que a gente facilite a nossa jornada. Porque Ele sabe quantas reencarnações já tivemos e que estamos agora
já na consciência marcada tanta coisa, né, de certo e de errado. Hoje já temos condições de aquilatar. Fazer um balanço. Fazer um balanço. Então, com essa condição consciencial que nós temos, é necessário que a gente mantenha pureza do coração e serenidade para terminar essa pequena etapa que resta, para que a gente possa aí vislumbrar uma jornada nova num campo mais bonito. Já não fala mais para crianças inocentes, né? Mas já para uma juventude que tem a capacidade de tomar providências. Aqueles que ainda não tomamos, porque escolhemos ainda a permanecer nessa rota. Caminho mais difícil. Porém, o cansaço está chegando, estamos ficando aí sem forças. E aí temos que recorrer à fonte, né? E a fonte nada mais é do que os ensinamentos, né? É tudo que está na lei de Deus. À medida que nós vamos cansando, nós vamos buscando. Aí você vê assim, nossa, mas o fulano mudou. O fulano agora deixou de alguns vícios, de alguns costumes, tomou uma postura diferente, né? Está mais preocupado com a família, com a vida da sociedade, como relacionamento com os seres humanos. Então, esses são aqueles que já estão cansando daquela vida anterior, daquela experiência mais dura. Então vai buscando, né, outras experiências menos dolorosas. E assim nós vamos acertando os passos, né? Lentamente. Uns, né, apressam mais, outros menos, mas se observa de forma geral que há um movimento, né, assim, crescente para essa transformação. Por isso que não dá para que ninguém olhe para o outro e o julgue, porque você não sabe os pendores e os esforços que ele está fazendo, mesmo achando que aquela atitude foi muito equivocada. E quantas vezes nós não cometemos equívocos bem análogos àqueles? Bem recorrentes, né? Ou até os mesmos. Até os mesmos. É importante a gente lembrar nesse momento que a gente está aqui na Terra, principalmente que, como nós falamos aqui, que na consciência nós temos condições hoje de fazer esses comparativos de escolha, de saber, porque a consciência nos falha quando a escolha está errada, para que a gente possa direcionar as nossas escolhas mais baseado na luz da consciência e não no imediatismo, no prazer da recompensa, porque o ego, né, vai nos levar sempre para buscar o prazer imediato à luz da recompensa, mas a consciência às vezes vai trazer um caminho mais lento, às vezes desvia um pouquinho da rota, mas é um caminho mais seguro. É o freio, né? É o freio. Então nunca falta freio. É só tirar o pé um pouquinho do acelerador. E utilizando aqui também da leitura de João, para falar um pouquinho da paz, quando ele fala bem-aventurado também os pacíficos, né? Então aqui em João 14, 27, do livro Evangelho por Emmanuel, usando esse trecho da palavra de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração e nem se atemorize. Então, essa leitura aqui, ela está publicada no livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, e ela é intitulada Na Tarefa da Paz. Então, ela diz o seguinte: todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequenininhos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é o ninho de corações, a harmonia da vida começará deste modo no íntimo de nossos próprios corações. Ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogos de inércia. Comecemos, pois,
a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmita o alarme da crítica, nem estenda o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixas, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem os espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz eu vos dou. Então aqui nós percebemos, isso aqui, quando Jesus fazia a última ceia, ele falava para os seus espíritos, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo, Mas essa paz que ele nos dá, essa paz é uma conquista dele. É importante a gente pensar dele. A gente terá paz quando a gente se apoia no Cristo, mas a paz que ele tem é uma conquista dele, e nós precisamos de conquistar a nossa paz. E essa nossa paz, a gente conquista ela buscando ali serenar as inquietações da alma, E essas inquietações, ela passa ainda pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. E não se conquista a paz interior se você não estiver num campo de ação. Então, esse movimento é natural e é necessário. Vivermos no mundo de acordo com as convenções do mundo, mas trabalhando para não sermos do mundo, Então, a gente vai movimentando e vamos depois fazendo uma extração dessas coisas, porque não dá para você ingressar no planeta e já falar, não, eu já tenho a paz. Se nós vem, obviamente, aqueles que estamos chegando no processo evolutivo, então é a experiência que vai fazer com que a gente vai tirando essas escamas, E para que eu tire as escamas, eu preciso de conviver. Eu preciso de lidar com a matéria. Lidando com a matéria, eu vou compreendendo, que nos dias de hoje ainda se pensa, para ter paz é preciso de ter dinheiro, é preciso de ter um bom trabalho, é preciso de ter isso, é preciso de passear. Não estou dizendo que isso, mas a gente vai compreendendo que isso não é o roteiro. Paz. Não. Isso é apenas um material didático para que nós possamos desenvolver tudo isso, Mas a paz está longe disso. Isso não contribui com a paz. Isso apenas, você trabalhando, você percebe que a paz está dentro de você. E aí a gente vai, lentamente desligando dessas coisas e ligando no espiritual, ou seja, na tranquilidade interior. E aí essas coisas passam a não perturbar muita gente. Essa paz do qual o Cristo fala para a gente conquistar, é por isso que precisa apoiar na paz de Cristo. Não utilizar da paz porque aquela é uma conquista pessoal, intransferível. Mas nós podemos nos apoiar na paz que ele teve quando ele foi injustiçado, na paz que ele teve quando ele foi traído, na paz que ele teve quando ele foi condenado, na paz que ele teve, na serenidade que ele teve quando ele esteve nos maiores momentos de confronto, inclusive no momento em que ele foi para ser preso, onde o soldado vai para cima e narra na literatura bíblica que Pedro arranca de uma espada e corta a orelha de um soldado, E ele a recoloca no lugar, fazendo ali um processo de cura, e fala: quem fere pela espada perecerá. Então Jesus deixou uma mensagem é um roteiro. Não é a paz dele, porque essa é uma conquista, mas o roteiro da paz ele nos deixou.
Se nós formos responder à altura todas as injúrias, todos os atritos, na verdade, nosso ambiente não será de paz, mas de violência. E é importante, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala: a paz é no ambiente íntimo. A paz, ela começa dentro de você. Como é que eu vou viver em paz se lá na minha casa é um inferno? Se tem meu pai que bebe, chega todos os dias agredindo, se tem meus irmãos que não fazem nada, não cuidam da minha mãe ou dos afazeres domésticos, deixando tudo nas minhas costas, este é seu campo de batalha. Este é o seu campo de exercício da paz. Porque se o seu pai não bebesse, fosse justo e fosse amável e dócil, e se os irmãos fossem cooperadores e amigos, o ambiente já estava pacificado. Então, a paz, ela começa num ambiente onde há guerra. Não tem como você ir pacificar um lugar que já está pacificado. Você pacifica um ambiente de guerra. E o ambiente de guerra, muitas das vezes, ele está dentro de nós, a maioria das vezes, né? Então, uma receita fantástica para a gente começar a pacificar esse ambiente doméstico e esse ambiente íntimo, em primeiro lugar, é usar da caridade, como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É a melhor forma de começarmos a trabalhar o processo de paz dentro de nós. Esses 3 itens, ele vai dar para a gente um roteiro muito seguro, eficiente, para que a gente possa conquistar com tranquilidade a paz que o Cristo espera de nós. E se nós observarmos, quando você falava aí do martírio de Jesus, se nós observarmos os seus apóstolos, os seus discípulos à época, naquele período, quanta ansiedade tocava uma boa parte dos seus discípulos. Pedro, aquela inquietação completa. Judas, né, não sabia o que fazer porque estava em busca da paz, da felicidade, do reino de Deus. Tinha uma guerra íntima, né? Então, tudo aquilo, e o que foi acontecendo, né? Quer dizer, vamos falar aqui de Pedro, né? Os erros que ele foi cometendo por aquela inquietação, e ele só percebeu de fato quando ele estava ali diante de uma realidade, já sem a presença de Jesus encarnado. Aí a paz começou a habitar ele, porque ele percebeu que a paz não estava lá de fora. Aí ele se tornou aquele homem da casa do caminho, aquele, vamos dizer assim, aquele patrono, né, que foi ali o grande instrumento para que não houvesse mais dissensões. O próprio Saulo, quanta inquietação naquelas perseguições, quer dizer, foi preciso de um encontro mais íntimo consigo mesmo para poder acordar e dizer: eu preciso de fazer diferente. E a partir daí, quantas situações de fora ele não enfrentou, muito maiores, né, que ele foi agredido, e ele se demonstrou pacificado, tranquilo, aguentando todas as situações. A dor é uma coisa, a paz interior é outra. Ele sentia dor, mas tinha paz para resolver as questões. Tanto é que nós somos cristãos, né, na grande parte, graças a essa paz que Paulo carregou dentro de si. É importante a gente ressaltar que, quando a gente fala de paz, a maioria lembra de uma rede e ele balançando tranquilamente com o ventinho tocando, né? Uma paz. Mas a paz, ela não é inércia. É igualzinho você falou, se nós formos falar em Paulo, Paulo começou o seu trabalho, muito árduo. Ele estava em paz como? Com a consciência. Então, a paz é quando você encontra o seu norte, você encontra o sentido da sua existência, o sentido da sua vida, e você passa a ter a sua jornada num campo seguro, sem aqueles conflitos internos. A sua mente está pacificada. Você sabe, mas você não fica em inércia. Quando você encontra a paz, define os seus objetivos, sabe o seu roteiro,
aí você trabalha. Os próprios mártires do cristianismo, eles tinham as suas guerras internas, mas quando eles começaram a encontrar Jesus nas catatumbas, eles tinham a ansiedade e o medo da prisão natural, de quando os soldados viriam ou não, mas a paz que eles tinham dentro era a paz de quem estava seguindo o Cristo, fazendo o certo. Eles não pararam de seguir. Foi difícil a jornada dos mártires. Até no momento final em que eles vão cantando para o martírio, eles estavam em paz. É por isso que eles falam, como que vai entender um povo daquele? Os romanos ficavam perplexos. Por que esse povo vai para morrer e vai cantando? Porque eles tinham paz. O coração estava pacificado. A mente estava pacificada. Eles encontraram o sentido da existência. Eles encontraram a sua essência e conectaram essa essência à essência do Cristo. Isso é paz. É a paz que a gente busca. Estou lembrando. Não é ociosidade. Que a gente pode fazer uma experiência. Se a gente conseguir, depois de um dia, que a grande maioria dos dias são cheios de situações, ao cabo dele, quando for deitar, a gente dizer obrigado, Senhor, pelas dificuldades do outro, das situações que passei, mas vou dormir em paz, sem as negociatas. Eu me lembro de um fato ocorrido com um amigo, que aos 65 anos aproximadamente, ele sofreu um acidente, e dali para frente ele ficou paraplégico. E uma vez eu fui fazer uma visita para ele, depois de uns 2 anos que ele tinha sofrido um acidente, e lá nós conversando, e eu falei, e aí, está tudo bem? Como está o senhor? Tudo em paz? Tudo em paz. Ele falou, olha, eu agradeço a Deus desde o primeiro momento que eu despertei após o acidente, porque eu passei um período ali por cirurgias, mas assim, quando eu me dei conta de mim, que eu não ia andar mais, eu falei, obrigado, Senhor. Eu andei praticamente 63 anos. Eu só tenho que agradecer. Então, isso é uma paz interior, que ele podia falar, mas nessa altura, eu vou ficar sem andar, a gente vai reclamar das situações. Então, ele agradeceu de coração, que bom que eu pude andar 63 anos aproximadamente. Exato. Paz é pacificação da alma, né? Para a gente entender, não é inércia. Bom, chegamos ao final de mais um programa, né? Encerramos aqui este item que é a afabilidade e a doçura, né? Que é continuidade de bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Na próxima quinta-feira nós vamos falar da paciência, obediência e resignação, seguindo o roteiro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde já nós agradecemos a todos que nos acompanharam até o momento. Aqueles que não acompanharam depois podem acompanhar esse conteúdo que vai estar nas plataformas do YouTube. E que Jesus possa estar com vocês, nos lares de vocês, abençoando as suas vidas no trabalho. Que as famílias sejam fortalecidas pelo amor do Cristo, o amor de Maria. Que nossas famílias possam ser sempre o berço seguro para receber os espíritos que se comprometem a jornadear na terra nesses períodos que se findam do mundo de expiações e prova. Que o Senhor fortaleça todas as famílias do nosso mundo, do nosso Brasil. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe. E o Elmes faça suas considerações finais também, faz a prece para a gente. Quero deixar a mensagem de bem-aventurados, somos todos nós que nos abraçamos uns aos outros, nesses momentos difíceis que vivemos na terra, que vivemos no nosso Brasil, e assim, de mãos dadas, nós seremos bem-aventurados. Então fica aí o nosso carinho especial por todos vocês, e que tudo aquilo que aqui nós discutimos, nós falamos, que não sejam assuntos de controvérsias, mas que sejam sim apontados dúvidas, para que possamos extrair as pérolas que o Evangelho nos oferece, para que juntos possamos crescer. Não somos donos da verdade,
mas também somos filhos de Deus, que colocamos também a nossa interpretação jamais como a verdade para ferir os outros. E assim, nós agradecemos a oportunidade desse estudo tão maravilhoso. Oportunidade única para todos nós que aqui nos encontramos, seja nesse ambiente físico, mas também aqueles que estão estudando conosco em todos os lugares que estiverem. Não percamos a oportunidade de adentrar no Evangelho de Jesus. Não deixamos passar esse momento aonde a paz que nós buscamos não está lá de fora. Está tão perto de nós e ela está gritando para que nós possamos acionar esse detalhe, esse momento tão importante. E assim, obrigado, Senhor da vida. Obrigado, Jesus, nosso guia e modelo. A equipe espiritual que nos assessora, a nossa gratidão por estar conosco. E a todos vocês, o nosso muito obrigado por estar juntos com o mesmo projeto. Uma boa noite a todos.